Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre educação sexual. Qual a idade certa para começar a falar de sexo com seus filhos e de que maneira esse assunto deve ser tratado? Para tirar essas e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista e sexólogo Dr. Luiz Mauro Coelho, a psicóloga Ângela Maria Machado e a advogada Maria José da Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Existe uma idade certa para a gente começar a falar de sexo com as crianças? Não existe uma idade certa. A criança, ela vai ficar curiosa. Ela vai perguntar sobre o que ela está pronta para ouvir, né? Então, à medida que ela for perguntando, é que os pais vão poder falar o que ela está pronta para entender, o que ela já consegue estar madura para saber. Então, a criança mesmo que estipula esse tempo. Exatamente. E às vezes, os pais, na angústia de querer fazer da melhor forma, a criança pergunta alguma coisa muito simples e os pais já querem dar até uma aula de anatomia, falar tudo em termos técnicos, e a criança não está pronta para isso. Isso pode até causar um determinado choque, né, interno com essa informação. Então quer dizer que tem que ser dadas as informações aos poucos? Aos poucos, assim, só se ela for... À medida que você for falando, ela vai perguntando mais. E aí você vai checando, né? De uma forma assim bem tranquila, se está ficando legal para ela, né? Não simplesmente com uma só pergunta você descreve tudo que ela tem que saber, vamos dizer assim, né? Eu tenho a impressão que o que a Ângela está falando é mais ou menos por aí, né? Na medida em que a criança tem não digo uma curiosidade, mas começa a escutar coisas, a ler coisas, ela começa a te perguntar. Eu acho que os pais, ou quem estiver convivendo com a criança naquele momento, de ter primeiro a segurança em si, né? Daquilo que vai falar, né? Daquilo que vai dizer, e não mostrar ansiedade, que é um assunto assim, ou assado, que tem que ser muito cuidado. Tratar com naturalidade. Tratar o tanto que for natural para si mesmo, né? Porque se você mesmo, como adulto, não tem uma disponibilidade muito boa para convivência sexual, para convivência de falar sobre isso, falar sobre a sua sexualidade das crianças ou de outra pessoa, vai ficar um pouco superficial, né? Então, na medida em que você consegue falar de uma maneira tranquila, de maneira boa, na medida em que a criança solicita aquilo que ela está em dúvida, se você responder de uma forma natural e na medida que ela possa entender, acredito que você está num caminho certo. Não estou dizendo que talvez você não vai acertar em todas, mas pelo menos não vai causar muita angústia na criança, mas será que ele não falou a verdade? Será que ela tinha mais alguma coisa? Eu acho que vai muito do que você passa para a criança, de qual segurança interna você tem para dizer isso para uma outra pessoa, né? E não tratar isso como um assunto proibido, uma coisa... Infelizmente já não é tão assim proibido, né? Ficou até um pouco leviano, né? Hoje se fala de sexo, né? Eu prefiro falar em sexualidade, né? Ficou bastante leviano, infelizmente, né? Se por um lado, na década de 60, 70, era extremamente reprimido, a partir desses anos para frente ficou liberalizado, né? E acho que ficou um pouco mal explicado as coisas. E esse excesso de informações, isso prejudica uma criança que não tem a maturidade ainda, né, para ver certas coisas, para ouvir certas coisas, pode fazer uma confusão grande, né? Tenho a impressão que sim, eu acredito que a Ângela, elas podem confirmar, mas eu tenho a impressão que sim, que se você, dependendo das coisas que uma criança vê, dependendo da idade que ela tiver, imagens que ela possa ver, assuntos, né, ideias que ela possa presenciar, se ela não tiver maturidade para isso, ela vai começar a fazer um pouco de confusão entre o que ela escuta, às vezes, do pai, da mãe, e o que ela está vendo, né, na realidade. Isso pode gerar um conflito, e é difícil, às vezes, você identificar isso, né? Por isso que é bom a gente tentar deixar em casa, ou onde você trabalha, né, e mesmo em casa, um ambiente de abertura, né, onde você tenha confiança, onde você possa perguntar, conversar, né? Eu acredito que o mais importante seja esse ambiente de confiança. Olha, o que você precisar, eu estou aqui não para resolver os seus problemas, mas para te ajudar. Maria José, como que você trabalha isso com seus filhos, né? São idades diferentes, dúvidas diferentes? É interessante porque quando eu ouço ela falar
de você atender na medida da necessidade, da curiosidade da criança, é muito importante você ter perspicácia de ver que muitas vezes a criança te traz uma dúvida que ela já tem a resposta. Às vezes ela está te testando. Então, quando ele diz, você tem que tratar tudo com muita naturalidade, é nesse momento é que você dá essa liberdade, mas volta com perguntas. Então, eu utilizo muito isso, a repergunta. Então, ela me traz, ou ele me traz, com 5 anos ele já me traz questionamentos. Então, eu volto com perguntas. Por quê? Para eu tirar dele o que realmente ele quer saber, o que ele já sabe. Porque a internet dá informação, a televisão dá o coleguinha. Então, a influência externa é muito grande. Então, ele vem, é nesse sentido mesmo que ele disse. Ele vem é para confirmar com você. Muitas vezes ele já tem a informação. O ideal é que ele confie, né? Para poder perguntar sempre que ele tiver. E se você mente... Se você dá além, não pode, está errado. Se você dá a quem, ele fala, minha mãe não sabe nada. Então, esse limite é difícil de você perceber. Mas dentro dessa liberdade que você dá e dentro dessa abertura de diálogo que você faz ali, num ambiente tranquilo, de liberdade, de principalmente ajudá-lo a identificar o que é um pensamento dele e o que é um pensamento externo, porque isso para mim é o mais importante. O que naquela pergunta ele está trazendo de outra fonte, seja internet, seja o que for, de um coleguinha, e o que realmente é dele, para ele identificar. Eu tenho um pouco assim de receio com essa repergunta, principalmente assim, mas de onde você arrumou isso? Porque talvez, não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, mas no sentido assim de você ficar assim, puxa vida, né? Onde é que ele arrumou essa história, como é que ele fez isso? E às vezes correu o risco, né, de haver a quebra de confiança, que eu acho que é o principal que se deveria ter entre as pessoas, né? Não só entre pais e filhos, mas entre as pessoas em geral, é o grau de confiabilidade que eu tenho em relação àquele ser humano. Como é que eu posso lidar com ele, né? Então, assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, eu só estou ressaltando assim, um pouco da liberdade que cada um tem de dizer e de escutar o que o outro tem para falar, né? Porque às vezes você escuta algumas coisas que você tem que ter também um pouco de base emocional para não responder de cara, para não tentar ser mais realista que o rei, né? Então são coisas assim que a gente tem que ter equilíbrio interno, né, emocional, para você poder ajudar essa pessoa ou simplesmente esclarecer o que ela quer, né? Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Continue com a gente. Proteger quem a gente ama há tanto tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 2 anos, devem se vacinar contra a gripe. Sábado, 5 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar. A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Daqui olha o terreirão, vem vindo na ventania, joga para lá e para cá o café, verde no pé, preto no chão. Esse pedaço de terra vermelha, varrido pelo vento que vem, é o meu mundo, pequeno, grande e profundo. Eu sou Pamela Aparecida de Oliveira, autora deste poema. Escrever é ser autor da própria história. Participe da 3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação, Governo Federal. Só é motorista quem é habilitado.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre sexualidade. Ângela, aquela história da cegonha que muitos pais contam, da sementinha, é saudável contar uma historinha para as crianças ou não? O ideal é falar a coisa certa, né? Dependendo da maturidade da criança, mas com naturalidade. Então, acho que a mentira, em hora nenhuma, ela vem de uma forma legal. Como o doutor havia dito, eu acho que tem que ser tratada a sexualidade de uma forma natural, né? Não como uma forma que tira a naturalidade dos pais. Então, mesmo em pequeno, fale, que seja, conta a verdade, mas de uma forma natural, né? Porque se ela depois descobre que você mentiu, então, por que mentir sobre isso? Isso é ruim, isso é feio, a sexualidade é um tabu, então eu não vou mais perguntar para o meu pai, para minha mãe. Na verdade, a historinha, ela já cria essa... Ela já cria toda essa... Isso, já cria um tabu de que meu pai e minha mãe não gostam, ou não sabem, ou não tem naturalidade para tratar sobre a sexualidade, né? E aí vem a quebra de confiança, né? A frustração sobre tal assunto, né? Eu vejo assim, eu acho que a questão da história, de você contar uma historinha, como você diz, da sementinha, é mais ou menos igual a história do Papai Noel. Uma hora ela vai saber que o Papai Noel não existe, muito menos a sementinha. Agora, se você colocar a sementinha é alguma coisa que eu produzo e que a sua mãe produz, dependendo do nível que a gente esteja, que a pessoa entenda, né? Eu acho que poderia até ser colocar. Isso. Uma forma didática, talvez. Você junta duas coisas. Tá? Agora, para fazer isso, você precisa, eu vou repetir, né? Você precisa estar bem com você mesmo, por exemplo, com o seu parceiro, a sua parceira, para poder transmitir essa tranquilidade de que sexo não está ligado, ou, para não falar sexo, vamos dizer a sexualidade, não está ligada a pecado, a sofrimento, né? A coisa errada. Na realidade, ela está ligada ao prazer. Né? Ela está ligada à convivência humana satisfatória, saudável, né? Eu estou dizendo de uma convivência onde exista afeto, né? Não estou dizendo outras relações que a sexualidade, que o sexo acaba levando. Estou dizendo onde você tem afeto junto com isso, né? Então, é igual você falar assim, mas eu devo uma criança lá de 3 aninhos, 4 aninhos, tomar banho com o pai e com a mãe? Não vejo nenhum problema, desde que o pai e a mãe suportem essa ideia. Por exemplo, o menininho está lá, de repente ele pega no pênis do pai. Será que o pai vai entender o que é isso? Será que ele vai ter ereção? Será que ele vai achar que o filho dele tem alguma tendência homossexual com 3, 4 anos de idade? Será que ele vai brigar com essa criança? Isso, então, aí nesse exemplo que eu estou te dando, quem é que não está entendendo? É a criança ou é o pai ou a mãe? Né? Então, essas coisas, não adianta a gente... não tem uma receita de bolo, né? Você vai fazer assim, assim, assim. Né? Depende do que cada um vive. Né? Eu não sei se ela concorda com relação às crianças É interessante dela, porque é exatamente isso. Eu falo porque... Como nós não temos conhecimento, nós pais, de onde você tira? É dessa convivência do dia a dia, onde você transmite essa segurança, a segurança do afeto entre pai e mãe, a segurança em relação aos sentimentos, aos papéis que cada um desempenha no lar. Então, o pai tem o papel de pai, a mãe tem o papel de mãe, o filho tem o papel de filho e cada um desempenha dentro do seu limite. Então isso dá essa segurança quando a criança começa a descobrir que em verdade não foi uma sementinha. Por quê? Porque ela viu tudo isso de uma forma natural. Ela viu tudo isso evoluir, é uma evolução. E nesse aspecto da historinha, eu com os meus filhos, eu utilizei de uma forma tranquila e recorri à natureza. Então, quando você recorre à natureza, quando você busca a resposta para a criança na natureza, você encontra todas. A gente estava falando em off agora mesmo, você está dizendo negócio de exemplos, né? É o que a gente, como tudo na vida, né? Uma criança, ela vai copiar a mãe e o pai, não vou dizer 100%, mas copia em grande parte. Né, bastante. Então, quanto à sexualidade, se a convivência entre o pai e a mãe é uma convivência boa, se percebe que a confiabilidade entre as duas pessoas, isso necessariamente vai passar
essa ideia para a criança. Então não é assim, nós, da agora para frente nós vamos fazer assim, né? Eu acho que a gente tem que ir conhecendo com quem a gente está convivendo, né? Os nossos filhos e o seu parceiro ou a parceira, né? Na verdade, é como a gente estava dizendo antes, né? O equilíbrio que tem que ter, eu acho que respeitar a maturidade, os pais terem maturidade também, para falar sobre isso, para lidar com isso. E principalmente, a Ângela vai concordar comigo, a gente procurar, enquanto pai, né? Que afinal de contas nós somos pais também, né? A gente procurar também conhecimento, né? Nós temos tanta literatura boa, né? É lógico que você pode até procurar na internet, mas na internet tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem que ter o discernimento para isso. Mas você tem literatura que você possa procurar, né? Entender, né? Acredito que a gente tem que procurar também conhecimento nisso para poder lidar com essas situações, né? Até porque ela recebe orientações na escola, da professora, né? Então acho que os pais têm que acompanhar. Com certeza, né? Exatamente. Falando em mídia, né, ainda, os pais precisam controlar, né? Tem muita coisa que não é bom que a criança veja ou leia, dependendo da idade, da forma que ela vai ver aquilo na internet, que na verdade não é a mesma coisa da mãe estar explicando, estar contando para ela, né? Eu tenho certeza que tem que ter um controle absoluto, principalmente com a internet. Se for possível, né? Eu acho que não é impossível você ter controle absoluto, né? Mas você tem que ter regras, senão a coisa descamba. Você controla, Maria José? Controlo. Na verdade, sim, não vou dizer... Você tenta, né? Absoluto. Tento. Mas hoje existem vários meios, né? De controle, né? Então, você tem o controle direto na própria máquina e tem o controle com o próprio filho. E esse controle com o próprio filho tem duas formas. Tem aquela forma através do medo e tem a forma através do respeito. Ou da informação, né? Que talvez seja melhor, né? Você informar, olha... Tem isso, tem aquilo. É onde eu falo que é com relação ao respeito, né? Informação, né? Exatamente. Então, quando você consegue esse controle através da obediência, através do respeito, é o ideal. Que a criança mesmo sabe que tem certas coisas que não é só que é óbvio que eu não vou tapar sol com peneira e achar que ela tá obedecendo 100%. Mas dentro desse controle, dentro desse mostrar para ela onde aquilo é prejudicial para ela, e outra, volto naquela questão que nós falávamos, de você dar para ela meios de ela entender e ela fazer as escolhas dela. Então, quando você dá para ela uma forma de ela selecionar pensamentos, de ela ver o que é dela, o que é externo, o que constrói, o que destrói, e você constrói isso, ajuda ela a construir esse conhecimento, eu vejo que, assim, com certeza ela vai ter uma condição melhor de conseguir isso. Ok, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Proteger quem a gente ama há tanto tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 2 anos, devem se vacinar contra a gripe. Sábado, 5 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal.
UFO. Viva para todos! Estamos de volta com o programa Em Pauta. Seja bem-vindo você que começou a nos acompanhar agora. Ângela, como tratar com os adolescentes, né? A gente falou muito de infância. E na adolescência, como lidar, né, com as dúvidas? As dúvidas não param de chegar, né? Mesmo na adolescência. Agora, a adolescência, ela é mais delicada porque ela já vem com uma informação. O adolescente, previamente, já imagina que se saiba mais sobre, né, a sexualidade. Só que aí tem a questão de como é que foi que chegou essa informação na infância. E aí ela vai desenvolver isso na adolescência. É a prova do que a gente trabalhou durante toda a infância. Isso, durante toda a infância, como é que foi que chegou a informação da sexualidade. E aí ele vai começar a desenvolver isso, né? E o que a gente vê hoje é uma adolescência com um desenvolvimento muito precoce da sexualidade, né? E aí é perigoso, assim, precoce, né, igual a gente estava dizendo agora em off, até na fisiologia, na fisionomia, os adolescentes de 14, 13 anos, com aparência bem mais velha, né? Uhum. E isso pode ser até perigoso. Eu penso assim, a questão da adolescência, a sexualização dele, como mostrar isso, lá para os seus, no Brasil, 12, 13, 14 anos, isso começa, porque o hormônio chega, tanto o feminino quanto o masculino, e essa expressão ela vai existir, né? Na menina menstruar, no homem começar a formação do espermatozoide, do sêmen, né? E o interesse pelo sexo oposto, ele aparece de uma forma bastante clara, né? O que eu fico assim mais preocupado é que nos últimos tempos aí, talvez o adolescente não tenha maturidade suficiente para suportar a vivência da sexualidade, né? O ficar, o beijar, né? O vai na festa só para beijar, não sei o quê. Isso, o limite disso é muito impreciso. Quando que eu vou começar a beijar e quando que eu vou parar de beijar para fazer outra coisa? Onde que está esse limite, né? O que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me preparar, né? Então eu vejo assim, tem muita imaturidade, né? E às vezes você se envolver sexualmente com uma outra pessoa não é simplesmente um pênis e uma vagina que vai entrar em contato uma coisa com a outra, né? São dois seres humanos com medo, com ansiedade, né? Com esperança de que aquilo seja uma coisa muito boa e de repente pode não ser, porque se você não se preparou, você não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, eu acredito que são coisas assim, de novo, precisaria ter alguém, se for os pais melhor ainda, né? De dar um apoio, de dar explicar, olha, talvez tenha que fazer isso mais para frente, vamos ver, enfim, tentar saber o que está acontecendo com aquela criança. E pensar muito, que o adolescente ainda não pensa muito na questão da doença sexualmente transmissível, que é grave, nós precisamos olhar muito, o HPV só continua aumentando, é o condiloma, né, chamado de crista de galo, né, que é muito relacionado ao câncer de colo uterino. Nós precisamos olhar isso com muito cuidado e principalmente com a mesma importância, a gravidez indesejada, né. Nós precisamos falar com esses jovens, né, que grávida não é só o outro que fica, não. A gente também fica. Na verdade, essa fase é uma fase, acho que a gente tem que dar muitas informações, até porque o adolescente ele tem muitas dúvidas e às vezes vai no embalo da turma, né? Todas as minhas amigas já transaram, então eu também vou transar. Mais ou menos assim, ela pensa que está atrasada, a menina ou o menino tem pouco e o senso de poder, né, que o adolescente tem, né? O jovem tem, né? Ele pode tudo, né? E isso a gente precisa dar uma olhada. É isso? Não sei se você concorda, né? É interessante porque eu sou conhecida como durona. Uhum. E ser durona, para mim, é nesse aspecto, porque eu vejo que hoje os pais liberam demais. Está muito banal, na verdade, né? Não é questão só na questão do sexo em si, da sexualidade em si, liberam em tudo. E é o que nós falávamos, é um processo, você constrói devagarinho. Então, se você vem ao longo dos anos construindo esse conhecimento, chega o momento de você dizer não, ela vai entender o que é o não.
Chega o momento de você dizer, ainda não é o momento de você sair sozinha, ela vai entender. É diferente de você pegar uma criança que nunca teve uma formação e falar, não, se você só vai começar a namorar com tantos anos. É diferente. Então, isso, quando você constrói devagarinho, eu, por exemplo, realmente tenho essa postura. Seleciono amigos, posso ser chamada do que for, mas se eu percebo, é lógico que não é uma coisa gratuita, mas se eu percebo que uma determinada companhia não é legal, seleciono, tiro da convivência. Momento de sair sozinha, eu vou determinar quando ela vai sair sozinha. É lógico que vai para a escola sozinha, vai para vários lugares sozinhas, mas se eu consigo postergar isso de uma forma saudável, não é nada tirano, mas de uma forma saudável, demais, né? Se eu consigo postergar, é lógico que eu vou ter êxito nisso. Pode ser que você tenha êxito realmente, mas de novo, nós estamos mexendo com um ser humano, né? Não é assim, a gente pede, não faz isso, vamos embora, com quem que você vai sair e tal, né? Depois que virou as costas para a gente que vai na rua, a gente não tem mais esse controle, né? Na realidade, o que vai ficar, né, o que eu acho que vai valer é aquilo que você passou antes. Exatamente. Né, da sua confiança. Né, até porque o proibido, às vezes... o que justamente não, vai querer. É por isso que eu coloco, é um processo. Então, não adianta você simplesmente dizer não vai. Porque esse não vai, o momento que ela estiver lá, se ela não tiver o resultado desse processo, ela está vazia. Ela vai agir, então, ela vai agir exatamente, sozinha. Exatamente. E o mais importante que eu vejo é ensiná-la a fazer escolhas. É dar subsídio para ela escolher o que ela quer para a vida dela. E esse subsídio é a informação. Então, quando você dá muita informação segura no momento certo, agora o que eu falo de você segurar é porque não adianta você dar essa informação, porque é muito fácil lá fora. Então, você tem que dar informação, mas fazer a sua parte, segurar. Muito obrigada pelas informações. Nosso programa vai ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre sexualidade. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. Até lá!